Vender mando de campo não é pecado, mas é preciso transparência para conduzir o processo. Olá, eu sou Ellison Silva e vou falar da venda do mando de campo da partida entre Botafogo da Paraíba e Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil para a cidade de São Luís do Maranhão. Porque na última segunda-feira o CEO do Botafogo, Alexandre Galo, convocou uma entrevista coletiva e comunicou que essa partida será realizada na capital maranhense, depois dele prometer dizer que essa partida seria realizada em João Pessoa como um presente, entre aspas, da SAF para a torcida botafoguense e também para a cidade de João Pessoa, que teria a oportunidade de realizar um evento de grande porte aí com um dos maiores times do cenário nacional. E também, eu acho que a parte que mais me chama a atenção é que um dos investidores da SAF botafoguense, em suas redes sociais, saiu dizendo que rejeitou a maior proposta da história da venda de mando de campo do futebol brasileiro, porque time grande não vende mando. E é claro que time grande vende mando. Assim como o Botafogo fez a sua venda de mando de campo para São Luís do Maranhão, a gente tem visto aí com certa frequência, partidas de times da Série A do Campeonato Brasileiro acontecendo em Cariacica, no Espírito Santo, acontecendo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, acontecendo na Arena da Amazônia, em Manaus. Já tivemos um Fla-Flu realizado na Arena das Dunas, aqui em Natal, a cidade vizinha. Então, essa prática vem sendo comum. Eu acho que, uma opinião muito particular minha, de que um clube tirar uma partida de perto do seu torcedor é uma maldade com o cara que vai todos os jogos. Mas isso aí já virou coisa muito de ideologia do que se pensa do futebol, porque na lógica empresarial o objetivo é sempre o lucro, como é o objetivo da SAF que controla o Botafogo. É uma empresa, a Belo Holding, que tem como objetivo o lucro. Claro que vai lucrar com o futebol, e no futebol você lucra, depende muito de bons resultados, mas o grande problema é que toda a comunicação, toda essa condução dessa situação foi feita de maneira equivocada. Primeiro porque garantiram que essa partida seria realizada em João Pessoa, aparentemente sem saber se poderiam garantir essa promessa realmente, o cumprimento dessa promessa. Porque um dos motivos alegados pelo Alexandre Galo aí para ser melhor, ser mais vantajosa essa venda de mando de campo, foi que houve muita burocracia, e aí bateu o PROCON para questionar o porquê os ingressos da final do Paraibano, por exemplo, na Arquibancada Sol, custaram R$60 o valor inteiro, e porque eles custariam R$400 para a torcida do Flamengo nessa partida pela Copa do Brasil. Um aumento realmente que chama muita atenção e faz parte do PROCON fazer esse tipo de fiscalização. E, ao meu ver, tenho muitas dúvidas de que o PROCON atuaria, o clube, ou faria com que baixasse o ingresso. Acho que foi um protocolar. O que o PROCON deveria fazer era pedir essas explicações, o clube daria as explicações e manteria o preço dos ingressos. Também, já nessa questão da divisão de torcidas, de ter que ser uma arquibancada toda para a torcida do Flamengo e outra para a torcida do Botafogo, porque foi a exigência dos órgãos de segurança. Só que o Alexandre Cavalcante, presidente do Conselho da SAF, que foi ex-presidente do Botafogo, ele sabe como funcionam as autoridades de segurança, o Ministério Público da Paraíba para a realização de grandes eventos. Será que ele não pôde falar com o Alexandre Galo ou com os sócios da SAF do Botafogo de que a questão burocrática poderia pesar, poderia dificultar um pouco? Porque isso sempre aconteceu no futebol da Paraíba. O saudoso Valberto Lira, que faleceu recentemente, infelizmente, obviamente, virou um personagem que era folclórico porque todo mundo o detestava, porque sempre que quando ia começar um campeonato paraibano eram feitas diversas exigências que acabaram, inclusive, havendo necessidade de adiar alguns jogos, etc. Se a SAF não sabia disso, é um erro, porque uma grande empresa ela sabe do que ela precisa para realizar um grande evento, sabe quais burocracias vai enfrentar, o que é que pode ser feito disso, o que é que pode ser feito daquilo. Existe um planejamento feito disso. Então, se ela não sabia que iria ter esses problemas, é um erro e não deveria ter feito as promessas que fez sem ter essa garantia. E isso é algo que me chama muita atenção, porque foi falado tanto de um profissionalismo, de mudança de rumos. E se essa condução desse processo, por exemplo, de dizer que a partida seria em João Pessoa, que time grande não vende mando e depois vendeu o mando de campo, fosse conduzida
pela antiga diretoria, por Breno Moraes e quem mais estivesse no comando do Botafogo, certamente haveria uma repercussão negativa imensa, muito grande, dizer que ia colocar dinheiro do bolso, que isso e aquilo. E é claro que está havendo uma boa vontade muito grande com a SAF, por conta dessa nova mudança de gestão, da expectativa de melhorias na administração do clube. Só que, por exemplo, fala-se que foi a maior venda da história do mando de campo do futebol brasileiro. Quanto foi? Quem comprou? O Alexandre Galo disse que essas questões são protegidas por cláusulas de confidencialidade e também afirma que esse dinheiro seria importante porque ele vai ser usado para melhorias na estrutura da Maravilha do Contorno, para isso e para aquilo do futebol botafoguense. E ele imaginava, a SAF imaginava que iria conseguir arrecadar mais do que o que estão falando dos 6 milhões de reais que se realizasse essa partida em João Pessoa. Então foi feito tudo muito às pressas, declarações aí desastrosas dadas às pressas para tentar, de alguma maneira, mobilizar o torcedor, para ganhar a simpatia do torcedor, que teria um grande espetáculo realizado na sua cidade, e para ver depois, no fim das contas, vender o mando de campo. A repercussão dentro da torcida do Botafogo é boa. Estão gostando dessa situação de ter vendido porque acham que o dinheiro é importante e também porque vai evitar com que os flamenguistas, que são os grandes antagonistas, principalmente do pessoal que fala que não se deve torcer para um time de fora do estado, não vão conseguir acompanhar o time deles jogando aqui em João Pessoa. Então a repercussão tem sido positiva, mas é necessário que abra-se os olhos, porque numa relação que precisa entre a diretoria e a torcida, que está começando nesse momento, você falar uma coisa e depois fazer outra é muito complicado. Acho que ninguém é a favor, ou gosta, ou simpatiza por promessas que acabam não sendo cumpridas. Nessa situação, a repercussão tem sido positiva pelos temas que falei, porque a torcida entende a necessidade do dinheiro e porque vai evitar com que os flamenguistas ocupem e dividam o estádio e acompanhem seu time jogando em João Pessoa. Mas é bom lembrar que uma coisa que acontece muito acaba virando costume, né? Então a SAF não se deve comprar tudo que diz a SAF como verdade absoluta. É necessário que haja fiscalização, é necessário que haja cobranças e é necessário que haja também, por parte da SAF, uma transparência maior na hora de gerir, porque a SAF é dona do futebol do Botafogo, mas o Botafogo é da sua torcida, e você tirar um jogo de futebol da sua torcida, para mim, é algo que é muito delicado e que precisa ser muito bem explicado, e não foi isso que a SAF fez, prometendo uma coisa e entregando outra completamente diferente. E claro, também sem esquecer que devido ao grande apelo que teria essa partida, quando foi anunciado os preços dos ingressos, mais de 500 pessoas, na verdade, correram para fazer o sócio torcedor do Botafogo, porque valeria mais a pena pagar pelo ano inteiro e ter que pagar pouco ou não pagar nada para entrar nessa partida do que gastar somente com os ingressos. Certamente torcedores do Botafogo, né? Não imagino que algum flamenguista que quisesse ver essa partida iria se associar ao Botafogo, pagar o sócio torcedor o ano inteiro para ir para uma partida, e compensaria mais pagar caro para o ingresso por um jogo apenas. Então essas pessoas foram enganadas, por má fé ou não, mas elas foram enganadas por conta de um discurso que acabou sendo falado e que acabou não sendo cumprido. Vamos nessa minha Paraíba, todos querem ouvir tua voz.